Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar aí de 6 fundos para iniciar na bolsa em 2023. Tá? Primeira carteira aqui que a gente vai estudar para poder, se você quiser iniciar na bolsa ou quiser montar uma carteira de fundo de investimento imobiliário e Fiagro. Então vamos fazer aqui um estudo de 6 papéis para que você possa aí fazer também os seus estudos, tá? E iniciar na bolsa aí em 2023 investindo em fundo de investimento imobiliário, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, FI, Fiagro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like, se inscreva aí no canal. Ajuda muito a gente a disseminar essas informações, tá? E continuar nosso trabalho também. Pesquisa aí no site também que a gente faz a leitura dos relatórios, tá? Eu faço aqui a leitura pelo Status Invest, lá que eu vou encontrar essas informações, tá? Não é nenhuma propaganda, não ganho nada com isso, mas é lá que eu pesquiso e faço aí as pesquisas de mercado e também dos relatórios gerenciais, fatos relevantes comunicados ao mercado. E a gente também faz a leitura aqui no canal, tá? Se inscreva lá então. Então vamos lá. 6 fundos aí para iniciar na bolsa em 2023. A gente vai ver aqui um fundo de cada segmento para você diversificar o seu investimento na bolsa, que é muito importante você fazer essa diversificação, tá? Porque os segmentos aí caminham muitas das vezes em sentidos opostos, tá? Então, às vezes tem fundos de CRI, uns investem mais pela taxa DI, que segue mais a Selic, outros investem mais pela inflação. Então, você tem que conhecer essas diferenças aí para você diversificar a sua carteira, tá? E a gente vai ver um de cada segmento, um de cada gestor, né? Um gestor aí para cada um também, diversificando, mitigando esse risco em relação às gestoras, tá? Então, fique conosco, vamos lá então para o primeiro fundo. Primeiro então aqui é um fundo de logística, o BRCO11, Bresco Logística. Então é um FI, tá? Que atualmente no mercado está cotado a R$ 93,41. Uma queda aí, pelo menos nesse ano de 2023, a gente está com uma queda de aproximadamente ali mais de 5%, né? Mas no mês de fevereiro em torno de 1% e 7,05% de desvalorização nos últimos 12 meses, está com dividend yield de 8,6%, tá? Parelho aí com os outros fundos de logística também no mercado. Como a gente vê aqui, nos últimos 30 dias, o fundo chegou a estar cotado ali a R$ 96,00 no final de janeiro, período que ele anuncia os seus proventos, e caiu aí 2,9% até o dia 17 de fevereiro. Se a gente pegar um pouquinho mais para trás aqui, pegar lá os fundos no período de deflação, que os fundos de tijolo subiram bastante, bateu ali próximo ao valor patrimonial, que é R$ 121,00, já caiu desde então 17,3%. Pode ser um momento bom aí para investir no fundo. O fundo tem uma característica muito interessante nos seus imóveis, a gente vai ver no relatório gerencial, e a gente vê que ele está 23% descontado no mercado, e atualmente tem mais de 112 mil cotistas. Eu não sou um desses cotistas, tá? Já fui, não sou mais aí, não está na minha carteira de fundos de logística, e atualmente ele distribuiu aí 62 centavos, a gente vai ver isso no relatório gerencial, que ele vê aqui, ó, fundo que teve uma vacância, um seu imóvel que tinha uma receita, principal receita aí do fundo, né, a maior receita na verdade, vindo de um imóvel, que foi do Grupo Pão de Açúcar, né, então rescindiu o contrato em novembro, então a partir de dezembro o fundo ele reduziu os seus dividendos por conta da queda de receita, mas o fundo tem imóveis aí bem localizados, a gente verifica aqui sempre nos grandes centros de consumo, né, Sudeste, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. 67% dos seus imóveis têm característica last mile, 25% da receita vem da cidade de São Paulo, principal centro consumidor do Brasil, e tem uma carteira de clientes aqui, a maioria são imóveis, empresas do setor de consumo, né? Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar, Mercado Livre, BRF, Natura. Então, a maioria das empresas do setor de consumo, mas tem outras empresas do setor de logística também. A gente verifica que os principais setores realmente são varejo e e-commerce, e bens de consumo. Operador logístico tem aí em torno de 7%, indústria outros 7%. Agora o fundo está bem equilibrado agora, né? Na verdade o Mercado Livre agora é o principal inquilino, né, em relação à receita. 16% agora vem do Mercado Livre.
E o Grupo Pão de Açúcar, que tinha ali em torno de 25% da receita vinha do Grupo Pão de Açúcar, agora apenas 11%. E um dos principais fatores também, além dessa vacância atual, é que o fundo tem aí 4% aí da sua receita vem das lojas americanas, que a gente vê aí que está sofrendo uma recuperação judicial por conta de uma fraude contábil, né? Então, também afetando aí o Brecht Logística, afetou diversos fundos, não foi diferente aqui no Brecht Logística, já que ele tem 4% da receita vindo dessa empresa, mas atualmente o que fez também ter uma queda mais relevante foi essa vacância aqui que o fundo atualmente aí teve de novembro para dezembro. Bom, outro fundo aqui é o SARI11, né? Fundo aí do Banco Santander, fundo de lajes corporativas e logística, então acaba sendo um fundo híbrido, mas eu considero ele um fundo de lajes corporativas e vai ser considerado aqui em relação a esse segmento para sua diversificação, porque ele tem o principal receita vem dos imóveis de lajes corporativas, ele tem um imóvel muito bonito de classe alta ali no Morumbi, né, que é o principal imóvel aí do fundo, principal também responsável pela alavancagem atual do fundo, e o fundo está com uma queda muito alta nesse período agora de fevereiro, 3,67% de queda e uma desvalorização de 17% nos últimos 12 meses, está com dividend yield acima aí de 13,3% e o preço atual de mercado até teve uma subida nesses últimos dias, chegou a estar cotado ali a R$55, eu sou cotista do fundo, aproveitei alguns preços ali a 55,50, como está aqui, ó, o mínimo nas últimas 52 semanas. Aumentei minha posição, que eu gosto do fundo. O fundo está numa crescente aí boa. E está bem equilibrado em relação à sua alavancagem. Então, o fundo está bem descontado no mercado, como a gente verifica aqui embaixo. O valor patrimonial do fundo atualmente está 94,11. Ele está em torno de 40% descontado. E atualmente está com mais de 34.600 cotistas. Como eu falei, eu sou um desses cotistas, tá? E o fundo está com provento linearizado, né? Provento aí regular, acima dos 60 centavos já há muito tempo, desde que ele adquiriu o principal imóvel, que foi o WT Morumbi. E o último dividend yield aí, ó, como ele está abaixo dos R$60, está muito superior a 1%, né? O último agora pagou em torno aí de 1,06% e com a cotação atual está pagando em torno de 1,1%. Para o fundo de tijolo realmente está um dividendo muito bom. Em relação aqui ao seu relatório gerencial, seu portfólio, né? Então a gente verifica que a maioria das receitas vem do WT Morumbi, como eu falei, o principal imóvel do fundo, né? Outro imóvel de lajes corporativas do fundo é o Work Bela Sintra, então de 6,1%, e os dois de logística aí correspondem em torno de 12% das suas receitas, e 26,7% vem das receitas financeiras do fundo. Tem outros fundos aí também na sua carteira, adquiridos na época lá que ele fez a última emissão de cotas e resolveu investir em outros fundos que estavam ali surfando receitas, proventos muito altos por conta da alta do IPCA. Então ele fez essas aquisições e está até hoje aí com esses fundos na carteira. Em relação à participação da área bruta locável, o principal aqui é o Santo André, que é o imóvel logístico, né, e 36% vem do WT Morumbi, que eu considero o principal imóvel aí do fundo. E aqui embaixo a gente tem os inquilinos, então os principais inquilinos é a Unilever e a Brookfield Group, representa aí quase 25% da receita recebida, e outras empresas aqui já aí no mercado de há algum tempo, né, grandes empresas aqui no mercado, que em torno de 16 a 17 inquilinos atualmente, tá? Fundo que tem aqui uma vacância de 93,8% de vacância física, mas zero de vacância financeira, e ao contrário do que alguns pensam, ele não utiliza sua remuneração mínima garantida, já que as receitas que vêm do WT Morumbi, que é onde tem essa RMG, acabam sendo superiores à renda mínima garantida contratual. Então atualmente o fundo não tem vacância financeira por conta disso. E atualmente o fundo tem aqui dentro das suas indexadores aí dos seus contratos, o principal é o indexador do aluguel, realmente o IGPM 68,2%. E o que a gente verifica aqui é que o fundo tem aí também nos seus contratos, né, um prazo de vencimento médio acima de 5 anos, né, que a maioria aqui vence a partir de 2027, né, em torno de 2/3 dos seus contratos vence somente a partir de 2027. Então, dá aí um médio prazo aí para quem quer investir no SARI11. Mais para baixo a gente verifica que a alavancagem do fundo, então, esse é o principal fator aí de risco do fundo, na minha opinião, e também é uma opinião como cotista, é o principal fator de risco, já que se tiver uma vacância elevada no WT Morumbi, que eu acho difícil atualmente, devido às grandes empresas que estão lá, empresas
do ramo sólido também, né? Acaba que essa alavancagem ela tá bem saudável aí, pelo menos no curto e médio prazo. Bom, outro fundo então aqui, e na verdade esse fundo agora é um Fiagro, é o DECRA11, fundo aí, um Fiagro da Devan. Então a gente verifica que o fundo atualmente está R$ 9,10 no mercado, chegou a estar abaixo dos R$ 9,00 alguns dias aí de fevereiro. Inclusive eu sou cotista do fundo também, então aproveitei para aumentar minha posição também no DECRA11. Eu acho um excelente Fiagro, que está difícil errar Fiagro atualmente, todos os Fiagros aí pagando muito bem, tem algumas exceçõezinhas ali, mas a maioria pagando muito bem provento aí, com uma carteira ali bem estruturada. A gente vai verificar aqui no DECRA11, 15% está o dividend yield atual nos últimos 12 meses, está com uma desvalorização de 7% nos últimos 12 meses também. E a gente verifica que o fundo mais para baixo está com um desconto de 5% no mercado e agora está com mais de 10.800 cotistas, como eu falei, são deles, e no último dividendo pagou 12 centavos por cota. A gente verifica aqui no relatório gerencial, o fundo está com uma receita agora de quase R$ 1 milhão, né? A gente verifica que está fazendo aí reserva de lucro nos últimos meses e utilizando muito pouco das reservas atualmente, né? E distribuindo acima dos 11 centavos, a gente verifica que 11 centavos, 12 centavos, 13 centavos, então fundo na base 10, distribuindo acima de 1,20 aí nos últimos 3 meses, tá? Acima de 1,20 de dividend yield com base no valor patrimonial, com base no valor de mercado está acima de 1,30, o fundo está pagando realmente muito bem, e numa média de 17% de dividend yield analisado desde março de 2022 até janeiro de 2023, numa média de 1,33% de provento mensal. E mais para baixo a gente verifica, né, o fundo está com uma liquidez ainda baixa, um fundo com, ainda tem um patrimônio aí modesto, tem alguns CRAs e CRIs na carteira, e o que a gente verifica aqui nos mitigadores de risco, né, a gente verifica que o fundo atualmente tem 85% das subordinações dos seus CRAs e seus CRIs única ou sênior. Para quem não sabe, esse tipo de subordinação dá preferência na distribuição dos proventos, por isso mesmo tem um prêmio de risco mais baixo, além da taxa DI ou da inflação, e tem uma diversificação interessante aqui dentro de segmentos, revenda, distribuição de insumos, granéis, armazenamento de granéis, logística, distribuição de combustível, praticamente dentro do mesmo percentual, numa média de 15% cada um. Então o fundo está bem diversificado também nessa parte. 80% são CRAs, e o que a gente verifica também em relação ao período de deflação, o fundo não sofreu tanto, né, naqueles 20% que atualmente ele tem de IPCA na carteira, porque 3/4 tinha proteção contra a deflação, e atualmente o fundo está mais voltado, está mais indexado à taxa DI, com um prêmio de risco médio de quase 5%, 75% do seu portfólio indexado à taxa DI. Então o fundo está bem interessante, bom Fiagro, está difícil, como eu falei, está difícil errar um Fiagro aí, está difícil acertar um Fiagro ruim para receber bons proventos. E o próximo fundo aqui é o fundo da Quineia, o fundo DECRI KNSC11, fundo aí que começou, né, investindo principalmente em fundos indexados ao IPCA, mas atualmente está com um equilíbrio legal dentro da carteira, também investindo pela taxa DI, e atualmente no mercado está R$ 85,20, não está tão descontado assim, mas mesmo assim está abaixo do valor patrimonial, o fundo pagando quase 13% de yield, lembrando que esses yield aqui, mas está abaixo da Selic, está abaixo, não, mas isso aqui é isento de imposto de renda, e está com uma desvalorização de quase 10% nos últimos 12 meses, só no mês atual 3,61%. Então, eu também sou cotista do KNSC11, é um fundo interessante que eu gosto muito, e tenho aproveitado esse preço de mercado também para aumentar a posição, já que ele está um pouquinho abaixo. É difícil ver esses fundos da Quineia abaixo do valor de mercado, né? Na verdade, esses fundos da Quineia atualmente, né, os fundos DECRI, o KNCR11 agora que está sendo negociado abaixo do valor de mercado, mas antes estava aí acima dos R$100 acima do valor, e esse aqui está abaixo do valor, está começando a pagar bons proventos. Esse valor na verdade reduziu por conta da deflação e ainda não voltou aos patamares, porque todos os fundos estão em queda, tá? Atualmente tem 87.500 cotistas praticamente, então tem aí uma boa quantidade de cotistas aí no mercado, é um dos fundos com uma melhor liquidez, a gente vai ver isso aqui, e já começou a pagar novamente acima de 1,04, aqui R$1,04, 1,18 foi o último, e estava a cotação base 87,88. Então o fundo voltando a pagar bem aí,
e provavelmente vai aumentar de preço, né? A gente vê aqui no relatório o fundo com mais de 1,1 bilhão de reais em patrimônio, tá? Fundo com uma liquidez de 4,11 milhões no último mês. E se a gente for pegar com base no patrimônio, é um dos fundos mais líquidos aí no mercado. Claro, um dos fundos mais líquidos por exemplo, é o KNCR11, fundos para investidores em geral, né? Mas se a gente comparar proporcionalmente ao patrimônio líquido, o KNCC11 é muito mais líquido do que o KNCR11. E mais para baixo a gente verifica aqui na carteira, como eu falei, um fundo agora que está mais equilibrado com relação à indexação da sua carteira, mas mesmo assim a maioria atualmente está pelo IPCA 58%, mas 38% já está aí indexado pela taxa DI. Os principais segmentos aqui é escritório e residencial, e também é um fundo que usa uma espécie de alavancagem para o setor de CRIs, né, operações compromissadas, que faz aí ter uma boa rentabilidade também com essas operações, tá? Então, um fundo bem interessante, 90 milhões de volume de negociação mensal somente em janeiro. Muito interessante, também tem uma diversificação muito grande dentro da sua carteira, fundo que paga aí bons proventos e começou a pagar abaixo de um real aí, por conta da deflação, como a gente verifica aqui a partir de julho, mas voltando a pagar agora acima de R$ 1 e tem uma carteira bem diversificada, como a gente verifica aqui, ó, muitos CRIs na carteira, 63 e outros poucos FIIs aqui na carteira, além da aplicação de caixa. Então, fundo interessante, tem na carteira, não é uma indicação, mas é realmente um fundo muito bom. Outro fundo aqui é o HGRU11, fundo de renda urbana, outro fundo do ramo de tijolo, mas agora um fundo mais híbrido, vamos dizer assim, mais do segmento de renda urbana, um fundo. Normalmente os fundos de renda urbana têm muitos imóveis no seu portfólio, não é diferente com o HGRU11, mas o diferencial do HGRU11 é que ele faz muito ganho de capital durante o ano. Atualmente ele está R$ 115,96 no mercado, um pouquinho abaixo do valor patrimonial, a gente vai ver, quase 10% de dividend yield, está com uma valorização nos últimos 12 meses de quase 3%, é um fundo da Credit Suisse, uma grande gestora também aqui no Brasil, que faz um bom trabalho aqui no Brasil, e está 6% descontado no mercado, tem quase 200 mil cotistas e atualmente pagou 82 centavos por cota, é um fundo que tem paga aí proventos linearizados com aquele ajuste sempre no final de semestre. E aqui no relatório gerencial a gente verifica o fundo atualmente é um fundo de 2,2 bilhões de valor de mercado, e tem uma alavancagem bem baixa em relação ao que ele produz aí de ganho de capital, né? 4,1% e está com uma vacância de 1,1%, nunca tinha visto essa vacância, mas ele adquiriu essa vacância recente por conta de uma outra aquisição que ele fez agora em dezembro, né? E essa aquisição veio com uma pequena vacância e foi incorporada então ali ao portfólio. Como a gente verifica aqui na lista, ó, o fundo vendeu todos esses imóveis aqui de uma série que ele tinha das lojas pernambucanas, que ele adquiriu lá em 2021, então fez um ganho de capital muito grande aqui nessas vendas, além dessa última aqui do Mineirão. Então fez um ganho de capital muito excelente nesses imóveis aqui adquiridos em um pouco mais de um ano de aquisição. Fez ali um ganho de capital que fez uma distribuição muito boa nos finais de semestre, né? É um fundo que tem aqui mais para baixo, a gente verifica aqui que tem uma receita bem estabilizada, mas por conta desse ganho de capital o fundo acaba fazendo distribuições muito superiores ao que ele costuma distribuir mensalmente, porque ele faz normalmente, como eu falei, distribuição linearizada, como a gente verifica aqui, e no último mês ele ficou muito acima da sua receita potencial, e aqui essas distribuições linearizadas e sempre com ajuste no final de semestre, ele fez o mesmo agora no mês de janeiro. Então o fundo tem essa política de distribuição, tá? Ele mantém ali durante os 5 meses do semestre e acaba acumulando, né? Se tiver ganho de capital, qualquer outra coisa, acaba acumulando sempre no final de cada semestre. E é um fundo que tem muitos imóveis, né? Depois você pode baixar o relatório aí, fazer uma leitura mais detalhada do fundo, tá? Ele tem muitos imóveis no seu portfólio e uma baixa alavancagem, como a gente verificou lá em cima.
E para encerrar agora, um fundo do setor de shopping center, né? Não podia faltar na carteira do setor de shopping center. Aqui trago aqui o HSML11, nos fundos de shopping mais descontados. E para mim, um bom fundo. Tenho na carteira, é o único fundo de shopping que eu tenho na carteira é o HSML11, que atualmente está com, nos últimos 12 meses, está com uma valorização de 3,68%, mas mesmo assim está com desconto muito alto ainda no mercado, quase 10% de yield pago. E a gente verifica que dentro do valor patrimonial está 18% descontado no mercado, apesar daquela valorização que o fundo está há muito tempo aí na casa dos 70 e poucos reais, né? E sempre está uma oportunidade muito boa pegar aí o HSML11, que atualmente tem quase 150 mil cotistas na sua base e distribuiu 70 centavos por cota, em torno de quase 0,90% em relação ao valor atual de mercado. Quando a gente pega aqui o relatório gerencial, a gente verifica que é um fundo de 1,2 bilhões de reais, né, no mercado, valor patrimonial 1,5 bilhões, mas é um fundo de ativos. Se a gente pegar o patrimônio, o balanço patrimonial do fundo, é um fundo com ativos de mais de 2,3 bilhões em ativos, tá? Por conta de uma alavancagem alta que ele tem, acaba que o patrimônio líquido tem uma redução muito superior, né? E as duas últimas aquisições do fundo, que gerou uma boa receita para o fundo, aumentando inclusive os seus resultados, fez com que a alavancagem também ficasse aí superior a 30%, né? Mesmo assim o fundo gerando bons resultados. O principal fator de risco do fundo hoje é exatamente a despesa financeira, os serviços dessa alavancagem, dessa dívida que ele tem atualmente, que nos seus resultados aqui na DRE gerencial chega a quase 3 milhões de reais, né? O que eleva bastante aí, então a despesa do fundo, né? Mas as receitas também têm melhorado. O último adquirido, que foi o lá de Barueri, se eu não me engano, o último imóvel adquirido, onde ele tem inclusive a alavancagem, que é o de Uberaba, teve uma melhora depois que o fundo adquiriu, em torno de 8%, foi a 88% de resultado bruto ali dos shoppings, né? Então, como eu falei, o fundo atualmente tem 2,3 bilhões em imóveis, só que 886 milhões em dívidas de financiamento de imóveis, tá? Mas a princípio essa dívida aí está saudável. O fundo de shopping, normalmente esse fundo aqui dificilmente fica com ocupação abaixo dos 95%, então o que dá aí uma solidez nessa alavancagem do fundo aí, já que todas são a maioria de longo prazo. Então, para mim é um bom fundo, tem diversificado, tem procurado crescer, apesar das dificuldades de fazer uma emissão, mas tem procurado crescer de alguma forma saudável para gerar retorno aos cotistas. Bom, então quanto renderia essa carteira aí se você adquirisse uma cota apenas, apesar de ter alguns aqui na base 10, na base 100, mas uma cota de cada um, independente da sua base de preço, quanto é que sairia essa carteira e quanto é que você teria recebido de provento em janeiro? Então essa primeira carteira aqui que a gente está apresentando, R$ 437,10 custaria ela aos preços que a gente está aqui aproximadamente de mercado, tá? Renderia para você R$ 3,94. Então uma cota de cada uma renderia, as 6 renderia R$ 3,94, um dividend yield mensal de 0,9%, um bom yield aí para uma carteira bem diversificada em segmentos e em gestora. Então uma gestora de cada fundo, né? Uma gestora aí, diversificando em gestão e também diversificando em segmento. Aqui você mitiga o risco aí da sua carteira, tá ok? Então essa aí, primeira carteira do canal, fica ligado, a gente vai postar nos próximos dias a segunda carteira aqui do canal. Não é carteira recomendada, mas é uma carteira para você estudar e verificar se é uma boa oportunidade aí esses fundos, né? E mostrando aí a rentabilidade dessa carteira aí no último mês, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.